Era uma vez uma terra rotativa. Vamos considerar inicialmente um helicóptero em repouso sobre a superfície da Terra. A velocidade linear de rotação do helicóptero vai ser dada pelo produto entre a velocidade angular, que é essa letra ômega, vezes o raio, que é a letra R. Agora vamos supor que o helicóptero se elevou a uma altitude h. Para se manter girando junto com a Terra, a velocidade angular deve permanecer constante, ou seja, quando o helicóptero estava aqui na superfície da Terra, ele estava girando a 15 graus por hora. Se ele sobe e continua girando junto com a Terra, então a velocidade angular tem que ser constante, tem que ser a mesma. Tem que ser 15 graus por hora, ele precisa manter os 15 graus por hora para poder girar em sincronia com a Terra. Então esse ômega ele vai ser constante. E a nova velocidade linear de rotação vai ser dada pelo produto da velocidade angular, que é a mesma, e o novo raio. Esse novo raio vai ser o raio da Terra, mais a altura do helicóptero, porque em relação ao helicóptero, o raio da Terra, entre aspas, ele aumentou, porque agora eu tenho que levar em conta a altitude, certo? Portanto, V2 vai ser maior do que V1, porque ali, na altitude H, eu tenho que considerar que o raio aumentou, Se o raio aumenta e o ômega é constante, então o V2 ele vai aumentar em relação ao V1, beleza? Então teve um gradiente de velocidade, Então a taxa de variação da velocidade no tempo é diferente de zero, porque na medida que o helicóptero vai subindo, a velocidade ela precisa ir aumentando, para que o helicóptero ele se mantenha girando junto com a Terra, para que o helicóptero mantenha os 15 graus por hora. Se a taxa de variação da velocidade é diferente de zero, então é necessário uma força tangencial para aumentar o módulo dessa velocidade tangencial, beleza? E a pergunta é, quem é o agente da força tangencial? Toda força tem um agente. A gente tem forças elétricas e o agente das forças elétricas são as cargas elétricas. A gente tem forças magnéticas e o agente das forças magnéticas, na maioria das vezes, são correntes elétricas, que produzem esses campos magnéticos. A gente tem forças de tração, ou de tensão, que é o agente é uma corda. A gente tem forças elásticas e o agente da força elástica é uma mola. Então toda força ela tem uma causa, ela tem um agente, toda força física, toda força real. Então se eu aumento a velocidade linear de rotação na medida que eu estou subindo de altitude, então é necessária uma força tangencial para aumentar o módulo da velocidade linear, para que assim eu mantenha ali os 15 graus por hora, mantenha girando junto com a Terra. E a primeira resposta é a atmosfera gira junto com a Terra e, portanto, a atmosfera aplica a força tangencial no helicóptero. Só que essa resposta ela é inválida, por quê? Porque a atmosfera nada mais é do que massas de ar, moléculas de ar, E assim como qualquer massa que se eleve acima da superfície da Terra, seja de um helicóptero, seja de um drone, seja de um balão de gás hélio, essas moléculas de ar também necessitam de uma força tangencial. Então, beleza, a atmosfera aplica essa força tangencial no helicóptero e mantém o helicóptero girando junto com a Terra. Só que a pergunta continua, quem é o agente da força tangencial que aplica a força tangencial na atmosfera? Tem uma segunda tentativa de responder. Tudo continua girando junto com a Terra por inércia. Só que essa resposta também é inválida, é a maior falácia de todos os tempos. Inércia não é uma palavrinha mágica que vai resolver todos os seus problemas. Inércia nada mais é do que a conservação do momento linear, primeira lei de Newton. O que é momento linear? Momento linear é o produto entre a massa, m, vezes a velocidade v de um corpo, de qualquer corpo. E a força, essa aqui já é a segunda lei de Newton, ela é a derivada do momento linear. O que é a derivada? Taxa de variação. Então, a taxa de variação do momento linear em relação ao tempo vai ser ali a massa vezes a taxa de variação da velocidade, que é a aceleração. Logo, voltando aqui no caso onde o helicóptero está a uma altitude zero, a velocidade linear de rotação vai ser V1. Se ele subir, a velocidade vai ser V2, que é maior que V1, portanto, tem taxa de variação da velocidade, certo? Então tem uma força, que é a nossa força tangencial. Logo, a taxa de variação do momento linear ela é diferente de zero. E não há conservação do momento linear, certo? A primeira lei de Newton não se aplica nesse contexto onde a gente tem uma bola girando, temos objetos presos nessa bola, e esses objetos eles sobem, Na medida que eles vão subindo, vão se afastando do centro da bola, a conservação do momento linear não se aplica, não tem inércia, beleza? A força tangencial necessária é justamente a força responsável pela variação do momento linear, Então, assim, quando o objeto sobe,
é necessária uma força tangencial para poder manter os 15 graus por hora. E essa força tangencial é justamente, né, a força tangencial que varia ali, né, o momento linear, que aumenta o momento linear. Beleza? Aumenta a quantidade de movimento, né? Inércia também se trata da conservação do momento angular. O que é momento angular? Momento angular, né, é o produto entre velocidade angular, que é o ômega, vezes a massa, vezes o quadrado da distância entre o objeto e o eixo de rotação, né, que nesse caso seria o eixo de rotação da Terra. Quando o objeto está na superfície da Terra, no Equador, por exemplo, esse D ele é justamente o raio da Terra, e quando o objeto se eleva a uma altitude h, na linha do Equador, esse D, essa distância, né, do eixo de rotação, vai ser o R, que é o raio da Terra, mais a altitude h. Nada muito diferente do que a gente já viu. Então, considerando que um helicóptero está na superfície da Terra, vai ser velocidade angular, ômega, vezes a massa, vezes a distância do eixo de rotação ao quadrado, que seria o raio da Terra, né? Agora, quando ele sobe a uma altitude h, a distância do eixo de rotação, né, vai aumentar. Logo, o momento angular também vai aumentar. Então, o L2 ali, ele vai ser maior que o L1. Então, o momento angular ele também não se conserva. Então, aquele papo de que as coisas continuam girando junto com a Terra porque o momento angular se conserva, ele não é válido. Na medida que eu vou subindo de altitude, eu vou me afastando do eixo de rotação e o momento angular ele vai aumentando. E o que é taxa de variação do momento angular? Já que a gente viu aqui que o momento angular ele não é constante. É o torque, né? A definição física de torque é justamente a derivada do momento angular no tempo. E a pergunta continua: quem é o agente do torque externo? Porque é justamente esse torque externo, né, que produz aquela força tangencial que vai aumentar o momento linear. A variação do momento angular está relacionada com a variação do momento linear. Eu tenho um torque que aumenta o momento angular. E esse torque ele produz uma força tangencial que vai aumentar o módulo da velocidade linear. Ele vai aumentar o momento linear, né? Então, não há resposta para essa pergunta, de onde vem esse torque, ou de onde vem essa força tangencial, né, necessária, para poder estar mantendo ali os 15 graus por hora de tudo que sobe na superfície da Terra. Beleza? Mas não acabou por aí. Ainda tem uma terceira tentativa. A velocidade relativa entre a Terra e o helicóptero é insignificante. Então, beleza. Aqui a pessoa já está aceitando, né, que realmente, né, é necessária uma força externa. Essa força externa não existe. Esse torque externo não existe. Só que a altitude ela é muito pequena, né, em relação ao raio da Terra. Então é insignificante, não faz diferença. Só que a gente tem que fazer as contas para a gente ter certeza, né, se realmente não faria diferença. Vamos considerar aqui que a velocidade angular da Terra é 7,27 vezes 10 elevado a menos 5 radianos por segundo, né, radianos por segundo. E o raio da Terra no Equador é 6.378 km, beleza? Vamos considerar inicialmente, né, que o helicóptero está ali a 5 km de altitude, ok? E vamos calcular a velocidade linear de rotação do helicóptero quando ele está na superfície da Terra, que é o nosso V1, né? Vai ser o ômega vezes R, então vou pegar a velocidade angular, multiplicar pelo raio da Terra, né, no Equador, que é 6.378 km, e vai dar ali 463,6806 metros por segundo. Vamos considerar inicialmente que a velocidade tangencial ela é diferente de zero, ou seja, existe sim um agente externo, né, que vai aplicar uma força tangencial constantemente sobre tudo que se eleva acima da superfície da Terra, beleza? E vamos calcular ali a velocidade V2, que é a velocidade do helicóptero quando ele está a uma altitude h. Né? E como esperado, o V2 ele deu 464,0441 metros por segundo, que é maior do que V1, ok? Agora, considerando novamente a altitude ali de 5 km, né, vamos calcular V2 para o caso onde a força tangencial ela é nula, ou seja, não há força externa, não há agente externo, né, não há torque externo, então a força tangencial ela é zero. E se a força tangencial é zero, então o momento angular ele se conserva. Aqui a gente tem o princípio da inércia, certo? Aqui a gente tem o princípio da conservação do momento angular e também a conservação do momento linear, ok? Porque o torque é zero. Então a gente vai usar a conservação do momento angular para poder calcular o V2, certo? Olhando ali em cima, né, vocês vão ver aqui, ó, o momento angular ele é ômega vezes a massa vezes o D1 ao quadrado, que vai ser igual a ômega vezes a massa, que são constantes, né, vezes o D2 ao quadrado. Porque o D2, lembra que ele é maior do que V1? D2 agora eu tenho que incluir a altitude, certo? Que é a distância do eixo de rotação, vai aumentar. Só que simplificando aqui, né, a gente tem que a massa vezes o ômega vezes o raio, porque o D1, que é quando o helicóptero está aqui, ó, na superfície da Terra, é justamente o raio da Terra, certo? Então, como é elevado ao quadrado, então tem um produto repetido, R vezes R. Vai ser igual a massa vezes V1. Por que V1? O ômega R é o V1. Vocês lembram disso? Aqui, ó. Ômega R é V1.
Então eu substituo o V1 aqui, vezes o raio. Vai ser igual a massa vezes ômega vezes D2. O D2, levando em conta a altitude, né? Vai ser o raio mais a altura. Vezes novamente o raio vezes a altura, porque é o que eu tenho elevado ao quadrado, certo? Então, toda essa expressão aqui vai ser igual a massa vezes V2. Por que V2? Porque V2 é o ômega vezes o R mais AH. V2 é ômega vezes o R mais H. Vocês lembram disso? A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. O novo raio aqui a uma altitude de 5 km vai ser o raio da Terra mais a altura, que no caso é 5 km. Tudo isso vai ser igual a massa vezes V2 vezes o raio mais a altura. Logo, isolando V2, né, e cortando a massa, porque a massa é constante, a gente tem o seguinte, que o V2 vai ser igual a o V1 vezes o raio, dividido pelo R, que é o raio, mais a altura. A gente consegue perceber, por essa expressão aqui, que na medida que a altura vai aumentando, a velocidade V2 vai diminuindo. Então, quanto mais alto o objeto estiver, menor vai ser essa velocidade V2. Menor vai ser a velocidade linear de rotação. É por isso que ele vai ficando para trás, né? Certo? Então, fazendo as contas, né, o V1 ele não muda, independente da altitude. E o raio a gente já deu, que é 6.378 km, né? Ou, colocando aqui em metros, seria 6.378 vezes 10 elevado a 3, mais os 5 km, ou 5.000 metros, que é a altura. E aqui eu consegui uma velocidade de 463,317 metros por segundo. Comparando as duas velocidades, a gente tem o seguinte. Considerando que o helicóptero não gira junto com a Terra, ou seja, a força inicial é nula, o momento linear ele se conserva, o momento angular se conserva, né? A gente tem o princípio da inércia aqui. Então, ele não gira junto com a Terra, a velocidade linear não vai aumentando do jeito que deveria, né? E o V2 é 463,317 metros por segundo, ou seja, o V2 ele é menor do que o V1. Ok? Menor que a velocidade do helicóptero quando ele estava na superfície da Terra. E agora, considerando que o helicóptero gira junto com a Terra, né, ou seja, tem uma força inicial externa que vai ser aplicada sobre o helicóptero, tem um torque externo que vai ser aplicado sobre o helicóptero para poder manter os 15 graus por hora. E o meu V2 é 464,0441 metros por segundo, ou seja, o V2 aqui ele aumentou, tá? Do jeito que deveria ser para poder manter os 15 graus por hora, para poder manter a velocidade angular constante, ok? A velocidade relativa é a velocidade que deveria ser para ele girar junto com a Terra, menos a velocidade que deveria ser considerando que ele não gira junto com a Terra, considerando que a força tangencial ela é zero, tá? Ela deu um valor muito baixo mesmo, 0,7271 metros por segundo. Aí o defensor do globo vai olhar isso aqui e vai falar, pronto, 0,7 ali metros por segundo. Isso não é quase nada, isso é quase zero. Então não teria nenhum efeito, né? Mas só que não, porque usando ali a definição de velocidade, né, que é ΔS sobre ΔT, onde ΔS é o deslocamento e ΔT é a variação no tempo, a gente consegue obter o deslocamento da Terra abaixo do helicóptero, usando a velocidade relativa, né, para uma altitude ali de 5 km, né, claro. Então, usando a velocidade relativa que a gente obteve, considerando uma altitude de 5 km, né, a gente consegue perceber que, a gente consegue calcular, né, que em uma hora, que são 3.600 segundos, a Terra iria se mover pelo menos ali 2 km, 2,6 km abaixo do helicóptero, né. Como o helicóptero está a 5 km de altitude, 2,6 km já é mais da metade da altura dele, né? Então, um ponto na superfície da Terra se movendo 2,6 km, que já é mais da metade do que a altura dele, que é 5 km, seria visível. Constatar o movimento de rotação da Terra seria muito fácil. Agora, considerando ali uma altitude de 2 km, por exemplo, a velocidade relativa, vocês podem calcular aí, vocês vão ver que a velocidade relativa é 0,29 metros por segundo. De novo, o defensor do globo, né, o fideísta, ele vai olhar assim e vai falar, não, tá vendo, é muito pequeno, pode ignorar, é desprezível, né? É desprezível, só que se você fizer o mesmo cálculo, você vai ver que durante uma hora, um ponto na superfície da Terra iria se mover 1 km abaixo da aeronave. Então, detectar a rotação da Terra seria muito simples, e realmente seria, né? Se você está a 2 km de altitude, e durante uma hora, que nem é tanto tempo assim, passa rápido, você vê um ponto na Terra se movendo 1 km, já é metade da sua altura. Você vai perceber aquele movimento. Você vai constatar que a superfície está se movendo abaixo de você. Para explicar por que isso não acontece, a gente precisa que a força tangencial ela seja diferente de zero. A gente precisa que o helicóptero continue girando junto com a Terra. Ou seja, a força tangencial ela não pode ser nula. E a pergunta continua. Quem é o agente da força tangencial? Essa que é a pergunta. Esse que é o desafio. Beleza? Então, antes de chamar terraplanista de burro, antes de falar que é teoria de conspiração, antes de falar qualquer coisa, responda essa pergunta aqui pra gente, porque em pleno 2025, né, a gente não consegue responder
por que que a Terra não gira abaixo de um helicóptero ou de um drone, né? Já que hoje em dia a gente tem drone, né? Por quê? Por que não? Sendo que isso deveria acontecer. E deveria ser percebido sim. Não seria difícil perceber. Não seria difícil constatar a rotação da Terra. Ninguém teria dúvidas mais. Então fica aí o desafio, né, para os nossos perseguidores. Tá? Podem comentar aqui embaixo. Podem usar o vídeo em live se quiser. Não tem problema. Mas eu só vou responder se não tiver negacionismo. Se vir aqui começar a negar tudo, negar a física, negar as leis de Newton, aí eu não vou nem perder tempo não. Se for uma resposta assim, minimamente plausível, aí eu vou gastar tempo fazendo outro vídeo, reagindo, tá? Mas se for só negação, não vou perder tempo, então é isso aí. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente.